E aí, pessoal, no nosso dia a dia digital, os nossos dados são o verdadeiro tesouro, né? Só que enquanto a gente navega, trabalha, se diverte, existem ameaças, códigos maliciosos que são criados especificamente para se infiltrar nos nossos computadores sem a gente nem perceber. Hoje, a gente vai fundo para entender como esses perigos invisíveis funcionam e principalmente o que eles fazem depois que conseguem entrar. Já parou para pensar nisso de verdade? A real é que, sem que a gente saiba, um computador infectado pode estar sendo usado para minerar criptomoedas, para participar de ataques gigantescos contra empresas ou até mesmo para espionar tudo que é digitado. É exatamente essa atividade secreta que a gente vai desvendar agora. Sabe, o maior desafio da segurança hoje em dia não são aqueles vírus antigos, sabe? Aqueles que travavam tudo e faziam barulho danado. Não. Os mais perigosos são os inimigos silenciosos. Aqueles que agem nas sombras, aproveitando a menor brechinha para tomar o controle sem que a gente tenha a menor ideia. Então, o ponto central é sempre este. O objetivo final é o mesmo. Seja para roubar a senha do banco, dados pessoais ou segredos de uma empresa, o método é usar um código malicioso que acha uma pequena rachadura na segurança e transforma aquilo numa porta de entrada escancarada para os nossos dados mais valiosos. Beleza, mas como é que esse código entra e consegue ficar lá, quietinho, sem ser detectado? É aqui que entra a genialidade e a astúcia dos atacantes. Eles são mestres na arte do disfarce, uma estratégia que é crucial para enganar as nossas defesas. E a principal arma nesse jogo de gato e rato é a chamada ofuscação de código. Pensa assim, é como pegar uma mensagem de ameaça bem clara e embaralhar todas as letras até ela parecer um monte de coisas sem sentido. Para as ferramentas de segurança mais antigas, o perigo simplesmente some da vista. Olha só como o processo funciona. Na prática, o atacante tem o código malicioso original, bem legível. Aí ele aplica essa técnica de ofuscação, que embaralha tudo e transforma em algo completamente irreconhecível. E qual o resultado? As ferramentas de segurança que procuram por ameaças já conhecidas, tipo uma lista de procurados, olham para aquilo e não veem nada de errado. É o disfarce perfeito. Certo, o código entrou, se escondeu, e agora? Bom, é aqui que a coisa fica séria de verdade. Uma vez que o computador é infectado, ele deixa de ser 100% nosso. Ele vira uma máquina sequestrada, basicamente um zumbi digital nas mãos de um invasor. E o que ele faz com esse controle todo? A lista é longa, viu? A máquina pode ser usada para enviar milhões de e-mails de spam. Ou pior, para servir de esconderijo, permitindo que o atacante lance novos ataques a partir daquele computador, escondendo a própria identidade. Eles podem até mudar as configurações do nosso roteador para nos levar para sites falsos de banco, por exemplo. E a sofisticação não para por aí, não. As ameaças mais avançadas hoje em dia nem precisam se instalar no disco rígido. Elas rodam direto na memória RAM do computador, que é aquela memória de curto prazo, sabe? Isso significa que quando a gente desliga o computador, todos os rastros do ataque podem simplesmente desaparecer. Fica quase impossível de detectar e investigar. Ufa, é bastante coisa, né? Agora que a gente entendeu o tamanho do perigo, a grande pergunta é: como é que os especialistas combatem essas ameaças que são tão sorrateiras? A gente já vai descobrir. Mas antes, rapidinho, se esse conteúdo está sendo útil para você, se está clareando as ideias, considere deixar um like e se inscrever no canal para não perder as nossas próximas análises, combinado? Ok, então vamos virar o jogo. Se os atacantes são tão bons em se esconder, como é que os detetives digitais conseguem encontrá-los? A caçada a essas ameaças invisíveis exige ferramentas e estratégias que são igualmente sofisticadas. Esse slide aqui é excelente para ilustrar a evolução da defesa. O método antigo era como ter um álbum com fotos de criminosos conhecidos. Ele só conseguia identificar ameaças que já estavam catalogadas. A defesa moderna é totalmente diferente. Ela não se importa com a cara do programa, mas sim com o que ele faz. Ela fica de olho em comportamentos suspeitos, tipo um programa tentando acessar arquivos que não deveria ou se comunicar com um servidor estranho na internet. E para lidar com arquivos que parecem meio suspeitos, os especialistas usam uma ferramenta fantástica chamada Sandbox, ou em bom português, caixa de areia. Imagina um laboratório de testes, completamente isolado e seguro. É para lá que a gente manda qualquer arquivo suspeito para ver o que ele faz, sem colocar o nosso sistema de verdade em risco. O processo é simples e genial. O arquivo suspeito entra na Sandbox. Lá dentro, ele é executado e pode tentar fazer o que quiser, criptografar arquivos, se espalhar, o que for. Só que tudo isso acontece dentro de uma bolha virtual, segura. O sistema de análise observa tudo e, se confirmar que há uma ameaça, ela é contida ali mesmo e o nosso sistema real fica totalmente protegido.
Entender a ameaça e como combatê-la é o primeiro passo. Mas e na prática? Como a gente pode aplicar isso para se proteger de verdade? Vamos para a parte final e mais importante: como construir a nossa própria fortaleza digital. E o ponto mais importante que a gente precisa tirar daqui é este: não existe uma bala de prata, uma solução mágica. A segurança digital de verdade não depende de um único programa antivírus. É uma estratégia, uma mentalidade que se baseia em múltiplas camadas de proteção, todas trabalhando juntas como as muralhas de um grande castelo. E esses aqui são os pilares dessa fortaleza. Primeiro, usar soluções de segurança modernas, daquelas que analisam comportamento. Segundo, e isso aqui talvez seja o mais crucial de tudo, manter o sistema e os aplicativos sempre atualizados. Sistema operacional, navegador, tudo. As atualizações corrigem exatamente as brechas que os atacantes exploram. Isso, junto com o monitoramento constante do sistema, cria uma defesa realmente robusta. E para fechar, a gente termina com essa reflexão. A questão não é só quando o antivírus foi instalado, mas sim o quão atualizada e completa está toda a nossa estratégia de defesa. Vale a pena parar um minutinho e pensar nisso. Se essa nossa conversa ajudou a entender melhor esses perigos, já sabe, né? Deixe um like e compartilhe com quem precisa saber disso. Até a próxima!